Amados irmãos, muito boa noite. Estamos nessa noite de sábado com vocês e vamos deixar aqui uma mensagem da parte de Deus para vocês. Hoje vamos falar do homem nos seus dois estados, não é? Porque a nossa vida ela tem dois estados, tem duas histórias, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. O que éramos antes de Cristo, em Adão estávamos perdidos, mortos, condenados. Em Adão nós somos filhos da ira, filhos da perdição, filhos da desobediência. Nós somos filhos das trevas e estamos nas trevas estando em Adão, não é? Por quê? Porque Adão foi o primeiro representante da humanidade e, como nós bem sabemos, ele não permaneceu na obediência a Deus e comeu do fruto que Deus disse para ele não comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a ele, se ele comesse, ele morreria. E com o tempo, Adão ele não permaneceu nessa obediência, tomou do fruto e comeu. E a palavra se cumpriu e ele morreu. Essa morte não foi, a princípio, uma morte física, foi a morte espiritual. A morte espiritual é a separação do Criador da criatura. Ou seja, Deus fez o homem para que o homem tivesse comunhão com ele. E Adão tinha essa comunhão íntima com Deus todos os dias. Mas o pecado quebrou essa relação, essa comunhão, essa intimidade de Adão com Deus. Porque Deus odeia o pecado. Deus ele colocou aquela árvore no Éden e pediu que o homem não comesse. E advertiu para ele não comer. Mas infelizmente, como nós sabemos a história, ele comeu e morreu. E depois teve que ser expulso do jardim do Éden com a sua esposa e criaram os filhos. E esses filhos já nasceram com a natureza de Adão. Quando Adão desobedeceu, ele perdeu a natureza divina e foi inoculado em Adão o veneno da serpente, que nada mais é do que o pecado. O pecado começou por Adão. Nós sabemos que toda a raça humana descende de um só homem, e como está escrito em Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Ou seja, o que aconteceu com Adão recaiu sobre toda a raça humana. Então nós nascemos aí com esse veneno da serpente, né? Nascemos com o veneno da cobra, nascemos já pecadores, condenados, afastados de Deus, precisando ser reconciliados, precisando ser perdoados, precisando ser sarados, né? Então em Adão, nós, como já falamos, a nossa condição em Adão é perdido, morto e condenado, e destituído da glória de Deus, e condenado a um fim horrível. E o que significa estar em Cristo? Bom, vamos ler aqui um texto da Bíblia, depois continuamos a falar sobre o significado de estar em Cristo Jesus. No livro de Efésios, uma carta paulina, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vocês outrora eram gentios na carne, ou gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, judeus, feito por mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Veja então que esta era a nossa história, é a nossa primeira história, a estarmos em Adão, e por estar em Adão, estávamos separados de Deus, né? E destruída a sua glória, e sem Deus no mundo. Agora, a história, o lado bom, é que por estar em Cristo, e nós estamos em Cristo quando nós nascemos de novo, quando o Evangelho da graça nos é anunciado, quando nós compreendemos a mensagem da cruz, compreendemos que ali fomos atraídos, incluídos em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não mais servirmos o pecado de maneira alguma.
Então veja que quando nós compreendemos que nós morremos, fomos sepultados, depois fomos ressuscitados com Cristo, e que Cristo nos deu uma nova vida, quando o Evangelho da Graça nos é revelado, quando Cristo nos é revelado, nós conhecemos essa verdade e entendemos que aquela morte de Cristo não foi somente a morte dele, foi também a nossa morte, ou seja, ele nos atraiu, nos incluiu para que nós morrêssemos, para que morresse a natureza com que nós nascemos, a natureza adâmica, a natureza perversa, a natureza que nós herdamos do nosso primeiro pai Adão, que nos tornou filhos das trevas, filhos da perdição por causa do pecado. Em Romanos 5,12 está escrito: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte se espalhou para todos os homens, porque todos pecaram. É como já falamos, aquilo que aconteceu com Adão, o pecado dele recaiu sobre toda a espécie humana, e nós ficamos condenados perante Deus. E foi por isso que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho amado Jesus a esse mundo. Para quê? Para nos reconciliar com Deus, para nos sarar, para nos perdoar, para nos dar vida eterna, para restaurar a paz, porque o homem, na sua condição natural, ele é o inimigo de Deus. E quero dizer para você que neste mundo ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos filhos das trevas, filhos da perdição. Nós podemos nos tornar filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós só recebemos Jesus quando Cristo nos é revelado. Nós só podemos confessar Cristo quando nós entendemos acerca de quem nós éramos e a obra maravilhosa que Ele realizou na cruz, quando nos é revelado o grande amor de Deus manifestado no seu Filho para nos tirar da condenação eterna, porque nós estávamos debaixo da ira de Deus. O nosso destino era o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não tínhamos Deus no mundo, né? Nem sequer os judeus também, embora viviam na lei, né? não cumprindo de fato a lei, mas vivendo dentro dos preceitos da lei, também estavam condenados. E a salvação da humanidade só vem em Jesus. É claro que aqueles santos do Velho Testamento que pela fé creram na vinda do Messias, do Cristo, daquele que haveria de vir para salvar a humanidade, morreram na fé, como o próprio Jó disse: eu sei que meu Redentor vive, como Isaías, como Davi e tantos outros que confessaram, que viram pela luneta da fé, né, o Salvador. A eles foram revelado Cristo, como o próprio Isaías, né, que confessa em Isaías 53, acerca da morte de Cristo, acerca do sacrifício de Cristo. Nós podemos ver ali um retrato. Deus revelou para Isaías como seria o Cordeiro, como seria a morte dele na cruz, e o resultado dessa morte na vida daquele que viesse a crer nele. Então nós que cremos em Jesus, nós entendemos que os nossos pecados já foram perdoados, foram levados na cruz, no corpo de Cristo. Nossos pecados não ficaram nas águas quando nós batizamos, nosso pecado não fica na igreja, nosso pecado ficou na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que ele diz assim, em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados. Então Cristo levou no corpo dele os nossos pecados. Não foi nas águas do batismo. E quando ele levou nossos pecados, ele também nos justificou, ou seja, nos isentou, ele nos perdoou. A justificação mostra que nós não temos mais condenação, que nós somos aceitos por Deus, que Deus nos considera justo, Deus considera
o ímpio justo pela fé em Jesus Cristo, porque Ele é aquele que justifica o ímpio, e todos nós nascemos ímpios, pecadores neste mundo. Nós podemos nascer berço evangélico, podemos ser filho de pastor, pode nascer dentro da igreja e ficar ali 30, 40 anos, mas se nós não tivermos um encontro com Cristo, uma experiência real de morte e ressurreição, se a nós não for revelado o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, então nós somos meramente um religioso. E Deus, tudo que Ele deseja é implantar a vida do seu Filho em nós, para que essa vida flua, para que Cristo viva através de nós. Porque vida cristã não é frequentar uma igreja, não é ter diploma de teologia, de bacharel, de filosofia. Vida cristã tem a ver com Cristo vivendo em nós, com a transformação que Deus faz. A vida cristã é quando você recebe um novo coração, quando você recebe um novo espírito, quando você nasce de novo. Aí você vai dar bons frutos, você vai ter uma nova vida, você vai glorificar Deus com a sua vida, porque a nossa vida, ou seja, eu em mim mesmo, você em si mesmo, não podemos glorificar Deus. Nós só podemos glorificar Deus com a vida de Jesus em nós. E vida cristã é Cristo vivendo em nós e através de nós. É o fluir de Cristo, é o manifestar desta vida preciosa que glorifica a Deus. Assim como Cristo glorificou a Deus aqui na terra, Deus quer que nós glorifiquemos também a Ele por intermédio de seu Filho. Ou seja, Deus quer que o seu Filho continue vivendo aqui na terra através de nós. Nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo, né? Somos embaixadores, somos representantes, somos, a Bíblia nos chama de luz do mundo, de sal da terra, nos chama de perfume de Cristo, que devemos ser o perfume de Cristo, embaixadores, ministro da nova aliança, né? E está em Cristo, amados, é como diz aqui no versículo 13: mas agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, e por Ele, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um, e destruiu a parede de separação que havia entre judeus e gentios, de inimizade que estava no meio, desfazendo a sua carne, ou seja, na cruz. E a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um só corpo, matando com ela, com a cruz, a inimizade. Que coisa maravilhosa! Então, estar em Cristo é estar perdoado, é estar ressuscitado, é ser nova criatura, é não ter mais condenação, é ter vida eterna, é ser filho de Deus, é ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus, é saber que nós temos paz com Deus, é saber que nós não morreremos mais, né? Ou seja, no sentido espiritual, porque somos filhos da ressurreição, é saber que há um céu de glória nos aguardando e que agora precisamos apenas, pela graça de Deus nos dá, continuar firme, combatendo o bom combate, completar nossa carreira, assim como o irmão Paulo, e guardar a fé. O que nós precisamos agora não é fazer nada, é apenas crer. Precisamos sim evangelizar, anunciar as boas novas, mas isso é uma coisa natural de quem nasceu de novo. O salvo, ele quer falar da salvação, do Salvador, como foi efetuado, como Jesus nos salvou na cruz, como Ele perdoou nossos pecados, como fomos aceitos por Deus, como fomos justificados, fomos santificados, fomos batizados, reconciliados, não é? E assim por diante. Então, estar em Cristo, amados, é ser filho de Deus, é não ter mais condenação, e é o que Paulo disse uma certa feita. Ele diz assim, Cristo em vós é a esperança da glória. E diz também que em Cristo nem a circuncisão, ou seja, os preceitos da lei, os rituais da lei, os mandamentos da lei,
a circuncisão, que era uma cirurgia feita na parte íntima do homem, do macho, né? Que era uma cerimônia judaica, que inclusive eles quiserem implantar nos gentios depois, por isso que houve grandes controvérsias na igreja, nas cartas a gente vê Paulo defendendo que isso era coisa do passado, da velha aliança, que agora Cristo era tudo em todos, né? E que a circuncisão verdadeira não era mais da carne, mas sim do espírito. Então, meus queridos amados irmãos, essa cirurgia que era feita, era dolorosa inclusive, e os judeus se gabavam, desprezavam os gentios por causa dessa cerimônia religiosa, e Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, e o sim ser uma nova criatura. Em Cristo não existe mais questão religiosa, não existe mais judeus, não existe mais grego, bárbaro, não existe brasileiro, americano, argentino. Cristo é tudo em todos. Então Jesus veio para nivelar. A cruz de Cristo nos nivela, nos torna todos iguais, amorosos, bondosos, misericordiosos, e assim nós vamos crescendo em graça, em fé, até o dia que Jesus nos levar, Deus vier nos buscar, ou então o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome de Jesus, e voltaremos numa próxima oportunidade. Que a graça e a paz esteja com vocês todos. Boa noite.